Olá, estamos aqui para mais uma cápsula da Semana de Fígado, né, de 2025. E meu nome é Juliana Bige, eu sou médica gastroenterologista e estou coordenando essa mesa que vai debater acerca do manejo intensivo do paciente com cirrose. Estamos aqui com a doutora Liana Codes, a doutora Alice Araújo e o doutor Paulo Bittencourt. E eu queria perguntar para vocês algumas dicas a respeito dessas questões que foram levantadas pelo grupo de fígado, sobre o manejo do paciente cirrótico na UTI. Em que ocasiões a albumina deve ser administrada, doutora Liana? Olá. Existem 3 situações nas quais o uso da albumina tem um benefício comprovado para a redução de mortalidade no hepatopata crítico. A utilização, no caso de uma paracintese de grande volume, na síndrome hepatorrenal, um paciente que faça uma disfunção renal, CADIGO 2 e 3, com síndrome hepatorrenal, protocolo específico combinado a albumina com a terlipressina, e na peritonite bacteriana espontânea, quando a gente combina a albumina com antibiótico no D0 e no D3. Fora essas situações, não há uma comprovada eficácia. Pode. Tá bom. Só para ficar mais emocionante. Não é cirurgia, né? Tá bom. Só para ficar mais emocionante. Posso dar uma sugestão? Sim. Fale todas as questões primeiro e depois passe para a Liana. Tá bom. Para você saber. Tá bom. Tá, Combinado. Aí que eu vou ficar séria de novo. Já tô. Aí depois Aí você vai perguntar para a Alicia. eu lanço a pergunta para a Alicia? Isso. Não, ela vai dar a pergunta. E aí, Alicia? E sobre sepsis? Como é que a gente reduz a mortalidade? Tá bom. Olá, estamos aqui para mais uma cápsula da Semana de Fígado de 2025. Meu nome é Juliana Bige, sou médica gastroenterologista e estou aqui coordenando essa mesa para falar a respeito do manejo intensivo do paciente com cirrose, com a doutora Liana Codes, a doutora Alice Araújo e o doutor Paulo Bittencourt. E, no levantamento das perguntas do grupo de fígado, eu queria saber de vocês algumas dicas a respeito dessas questões. Em que ocasião a albumina deve ser administrada, como reduzir a morbimortalidade na sepse, como manejar a coagulopatia, o ACLF, até onde chegar e quando o paciente é muito crítico para o transplante. Doutora Liana. Bom, existem 3 situações nas quais o uso da albumina é validado para reduzir mortalidade no cirrótico. Em caso de reposição após a paracintese de grande volume, a gente repõe 8 gramas a cada litro de ascite removida. Na situação da peritonite bacteriana espontânea, quando ela vai ser utilizada em combinação com antibiótico, e a gente usa no primeiro dia e no terceiro dia, junto com o antibiótico, e para a síndrome hepatorrenal. Fora isso, não tem nada comprovado em relação ao uso como expansor, não tem indicação para utilizar em outras infecções não relacionadas à PBE. São essas 3 situações que têm uma evidência importante para a redução de mortalidade. E em relação à redução de mortalidade na sepse, Alicia, o que é que você pode comentar? Eu acho que a sepse, a gente já tem bem definido que quanto mais rápido a gente identificar e iniciar o antimicrobiano, melhor o desfecho, né? Obviamente que na identificação de foco também, quando a gente tem que drenar algum foco, alguma coleção. No cirrótico, a gente tem que ter uma atenção especial, porque a gente pode ter pacientes colonizados por germe multiresistente, pacientes que fazem profilaxia antimicrobiana para peritonite, pacientes que têm internações ou procedimentos hospitalares. Então, esse risco do paciente ser colonizado deve ser considerado, né? Principalmente para quem faz uso de quinolona contínua. A gente tem visto realmente uma emergência de germes SBL com resistência a outros antibióticos de primeiro espectro. Então, quando for uma sepse grave,
foco abdominal, por exemplo, a gente considera já iniciar com antibiótico de maior espectro, e aí talvez ter um dado da casuística do hospital que você interna ou onde você trabalha, porque geralmente os infectologistas eles já têm um perfil da microbiota. Então, você está atento assim, qual seria o germe para um paciente possivelmente colonizado. Porque em alguns lugares vai ser Piperacillina tazobactam, ceftazidime, pode ser o meropenem. No cirrótico, a gente fica atento em relação à potencial hepatotoxicidade, porque ele tem uma reserva hepática menor, né? Então, a gente também fica atento a isso. E a possibilidade também de fungo, né? O cirrótico tem uma suscetibilidade maior à infecção fúngica, então, quando já é um paciente que está internado, quando ele já é um paciente que tem acessos vasculares e hemodiálise e outros fatores de risco, deve ser contemplado numa sepse a possibilidade de infecção fúngica também. Um outro item que é bastante grave e bastante difícil no hepatopata é a coagulopatia. Eu ia pedir sua ajuda, Paulo. O que você obrigado, maneja? Alicia. Eu acho que é tão difícil quanto a questão de infecções no cirrótico. Eu gostei muito de sua apresentação, de sua fala, porque no nosso serviço, 50% dos pacientes que internam na UTI têm uma admissão prévia no hospital nos últimos 3 meses. Então, são pacientes com flora multiresistente. Se a gente não pensar nisso na admissão do paciente, a gente não acerta na antibioticoterapia empírica e é o principal fator associado à maior mortalidade. Então, a gente fica sempre atento a falar com a CH, né, sobre flora e aí pensar sempre na epidemiologia aí dessas infecções. Em relação à coagulopatia, eu acho que primeiro assim, a gente tem que mudar esse termo de coagulopatia para coagulação reequilibrada no cirrótico. Porque o que os testes de coagulação convencionais, aí eu falo do NR, eles nos mostram aparentemente uma tendência do paciente a apresentar sangramento. Isso preocupa muito o intensivista e o clínico não hepatologista, porque ele acredita que o NR é um fator que pode predizer um risco maior de sangramento com procedimentos invasivos ou mesmo um risco maior de perpetuação de sangramento no episódio de hemorragia varicosa. Isso não é real. O paciente com NR alargado é o paciente que também tem mais trombose. Então, acho que a dica principal aí fica a questão é não usar o NR como um preditor de maior risco de sangramento em procedimentos invasivos e, principalmente, eu acho que é uma dica que eu posso colocar no número 2 sobre esse tema, é não usar plasma fresco congelado nem fatores sintéticos da coagulação para corrigir esse INR. Se for fazer o uso desses agentes, ter no racional de que muitas vezes não é a geração de trombina que está acometida e, idealmente, deve-se usar tecnologias mais avançadas como a tromboelastografia e tromboelastometria. Mas, no básico, é não usar o NR como preditor de sangramento e não usar plasma e nem fator sintético de coagulação, como conjugado de complexo protrombínico, para corrigir NR. E aí a gente vai, né, para uma síndrome que a coagulopatia faz parte, né? Que é a insuficiência hepática crônica agudizada ou a CLF, até onde a gente deve chegar, tá? E aí eu vou passar novamente para a Liana. Alicia, não? Comente, Alicia, que depois eu comento sobre o transplante. Eu acho que cada um de nós tem um pouco a falar sobre isso, né? Porque até onde chegar para nós que cuidamos de cirrótico crítico, a gente sempre se questiona e é sempre uma fronteira do que a gente gostaria de fazer, né? Então, a CLF definida aí pela presença de disfunções orgânicas agudas, de uma piora aguda, né, da função hepática associada a outras disfunções orgânicas no hepatopata crônico. É uma síndrome heterogênea, a gente tem pacientes com diferentes estágios de doença e com diferentes graus de disfunções. A gente tem digamos assim, um consenso, talvez, de que quando ele tem mais de 3 disfunções orgânicas, ele pode ser muito grave e que a gente, né, estaria mais limitado em relação à indicação do transplante nesse paciente, mas, no fundo, nosso objetivo é permitir a reversibilidade do máximo de quadros que sejam possíveis,
né? Dependendo dos recursos que a gente tem, ou até viabilizando que a gente tenha esses recursos. Então, obviamente que na ACLF a gente tem infecção envolvida em boa parte dos casos, então o tratamento bem intensivo, suspeita, erradicação de foco, a coagulopatia manejar com todas as ferramentas point of care, o uso também de todas as monitorizações orgânicas que possam mudar as nossas intervenções. Um pouquinho do que eu ia falar aqui e trazer para debate em vocês é o uso da plasmaférese, que está bastante definida na insuficiência hepática aguda, mas que na CLF, em alguns casos, a gente também tem se visto também nessa fronteira de indicar como uma ponte, quando a gente não tem uma perspectiva de um transplante imediato, num paciente que tenha, obviamente, segurança, né? Porque a sepse grave, quando ela está presente, ela limita muito a gente, né? Então, se o paciente tiver uma estabilidade hemodinâmica e as principais disfunções dele forem hepáticas, né, coagulopatia, encefalopatia, disfunção renal, é um paciente que a gente vai tentar oferecer o máximo suporte imediato para o transplante, onde a gente pode também considerar uma plasmaférese, o início das plasmaféreses terapêuticas para correção da melhora da encefalopatia ou para ajudar nesse suporte agudo de disfunção renal associada com terapias dialíticas, mas pensando que é um paciente que a gente vai tentar deixá-lo em condições de ser transplantado. E qual o momento em que esse nosso esforço pode ser bem sucedido, até onde a gente consegue chegar. Eu acho que é até o momento em que o paciente não tenha outras condições extrahepáticas, digamos, um sangramento seminervoso central, ou uma sepse descontrolada precisando de amina em dose alta, uma SARA gravíssima precisando de pressões elevadíssimas, que limitariam o nosso tratamento. Mas não sei se vocês também têm outras opiniões, Eliana, quando que a gente tem pacientes que não está grave demais. Antes de comentar sobre isso, acho que é importante ressaltar que a descompensação e a ACLF vão mudar a história de vida do cirrótico em termos de sobrevida. Então, todo cirrótico merece o suporte intensivo, porque, como você falou, a ACLF é uma condição reversível. E a gente tem que tentar corrigir essas falências orgânicas para tornar elegível a elegibilidade do transplante. Então, isso aí é o primeiro ponto. O cirrótico não é um paciente para, logo de início, pensar em paliação. A gente também decide muito em relação aos scores prognósticos. O CLIF-C-ACLF ajuda a gente a tomar a decisão. O NACSELD, embora o score do CLIF performe melhor em relação à predição de mortalidade do que o NACSELD. É uma questão também importante. E ter sempre em vista o transplante. O transplante, a gente vai conduzir o paciente, preparar ele, corrigir a infecção, que é um dos principais fatores de desencadeantes da ACLF, tratar, como você comentou, dar o suporte intensivo e tentando objetivar esse tratamento. E aí você me pergunta quando é que o paciente passa a ser muito grave, muito doente para ser transplantado. Tem alguns fatores importantes. Primeiro é o status performance desse paciente. Se ele tem uma escala de fragilidade importante, acima de 7 pontos, ele provavelmente vai ter um desfecho negativo em pós-operatório. Se ele tiver um sangramento ativo ou uma sepse não controlada, ele também passa a ficar não elegível. Então, se é um paciente infectado, idealmente ele deve utilizar o antibiótico adequado por pelo menos 48 ou 72 horas. E se ele tem as falências orgânicas, a gente vai adiar o transplante até que haja uma melhora se ele tiver uma relação PaO2-FO2 ruim, abaixo de 150, se ele vier com doses ascendentes de droga vasopressora e um lactato também elevado. Então, esses parâmetros são importantes, a gente tenta corrigir isso e se ele tiver algum sinal de melhora, a gente reavalia a possibilidade do transplante. O que é que vocês acham? Eu acho que tem alguns pontos são muito importantes. Primeiro, assim, um cirrótico na emergência, hoje em dia, aguardando uma vaga na UTI, em que essa vaga não seja dada devido à gravidade, já não é mais ético. Tá? Então, a gente deve levar isso para as nossas emergências,
porque disfunção orgânica hoje em dia a gente chama de ACLF, né, no hepatopata, e a gente sabe que é algo reversível com o tratamento intensivo, e geralmente quando o paciente reverte ele melhora rapidamente nas primeiras 72 horas, com todas as estratégias que foram inclusive discutidas aqui. E a questão que Helena computou muito bem, né? Assim, num paciente desse crítico que não melhora, principalmente quando a disfunção é circulatória e quando a disfunção é respiratória, são os fatores que mais nos preocupam em relação a prognóstico e sobrevida pós-transplante, porque são disfunções que não são corrigidas com o procedimento cirúrgico, né? Então, a encefalopatia, o doente vai melhorar, ele vai melhorar também da bilirrubina, da disfunção renal, ou vai ter um período de suporte com diálise, mas a disfunção circulatória, que geralmente está associada à infecção persistente, à flora multiresistente, a tudo isso que a gente colocou aqui, é o que mais preocupa a gente. Mas lembrar sempre que esse é um paciente que deve ter investimento pleno, pelo menos nos primeiros 3 dias, e os doentes melhoram assim de uma forma impressionante rápida, às vezes, né? impressionante, e muitas vezes ganham a possibilidade de fazer um procedimento que é curativo. Hoje em dia a gente tem casuística de paciente ACLF3 com sobrevida em actuarial em 1 ano e 5 anos extremamente elevada. Isso, então isso acima é de algo que tem que 80%. ficar bem na cabeça de quem está nos escutando. Agora, eu queria fazer uma provocação para a nossa moderadora. Eu queria que ela escolhesse qual a dica de ouro aqui para o pessoal do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Porque o evento já está rompendo as fronteiras do Rio de Janeiro há muito tempo. Essa missão é um pouquinho difícil, porque todos os temas foram bastante importantes de serem destacados, né? Eu até esse finalzinho da discussão, eu estava pensando na questão da sepse, no diagnóstico precoce, né, de uma infecção, que o cirrótico muitas vezes é importante lembrar que ele não dá os sinais de que ele está infectado, às vezes ele não faz leucocitose, ele aumenta um pouquinho o leucócito dele, que já é baixo, a gente já tem que ficar atento, né? Ele fica um pouco mais sonolento, são sinais que são muito difíceis para uma pessoa que não está acostumada, né, a detectar, então a importância disso para já fazer o rastreio, começar a antibiótico terapia precoce. Eu estava por isso. Mas depois, com o Dr. Paulo falando dessa questão do investimento no cirrótico, tentar tirar esse estigma, exatamente, de que o paciente cirrótico é um paciente terminal, porque quando a gente consegue controlar tudo que está causando o ACLF, melhora a função, e ele realmente consegue ter uma sobrevida, como o Dr. Paulo falou, e a gente vê muito hoje em dia, aí paciente cirrótico não tem que investir, a gente vê ainda isso hoje em dia, né? Então, eu acho que essa seria a dica de ouro do dia. Com certeza. Com certeza. Ganhou. Concordo. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigada.